Queridos, nós estamos num momento muito singular desta igreja, porque hoje nós estamos fechando uma série de mensagens chamada Uma Vida com Propósito. Foram 42 dias na leitura de um livro muito especial. Eu queria hoje ter um termômetro de quantos de vocês aqui pode confessar, viu? Teve dia que você não leu, teve dia que pulou, que você esqueceu, não deu naquele dia, né? Mas quantos aqui leram o livro, por favor, no meio desses desafios da leitura, mas você está chegando ao fim hoje? Talvez você está chegando, pastor, eu parei no 37. Deixa eu dar uma dica para você, bem importante, para você realmente fechar o ciclo. Eu acredito na importância de fechar etapas, né? Ontem eu já li o 42 também de hoje, porque tudo isso fazia parte daquilo que a gente ia ministrar. Mas olha só, se você no meio do caminho parou, eu queria te encorajar a ler os 3 últimos capítulos, pelo menos, porque o 40 é sobre uma vida com propósito, e ele pega tudo aquilo que nós estudamos, e no capítulo 40 ele dá uma alinhada geral, tá bom, gente? E ele fecha o ciclo no capítulo 40, cujo capítulo é Uma Vida com Propósitos. O 41 e o 42 é o que vai ser ministrado hoje aqui. O capítulo 41 e 42 ele é muito importante, por quê? Porque são 2 capítulos que foram inseridos no livro. Ele não está no livro original, então muita gente aqui que fez a primeira vez não fez a vivência do capítulo 41 e 42, e eles vão apontar para aquilo que pode impedir você de viver os propósitos que Deus tem para você. Ele vai falar sobre a inveja e ele vai falar sobre sentimento de inferioridade, comparação, e são 2 capítulos muito importantes para que você possa perceber desafios que podem impedir você de viver aquilo que Deus planejou desde a fundação do mundo para que a gente vivesse. E hoje eu queria então olhar para esse contexto dos 2 últimos capítulos e pensar com você, refletir com você, especialmente sobre o aspecto da inveja e a interferência da inveja no cumprimento dos planos de Deus e dos propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Números 22. Nós vamos estudar na perspectiva da vida de Balaque, o rei de Moabe, o rei que trocou o seu propósito pela inveja. E eu queria então te convidar para a gente começar meditando, lendo o capítulo 22 de Números. Vamos lá juntos para esse texto. Quero te convidar a acompanhar, aí na tela vai aparecer, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí também, e nós vamos meditar nessa passagem. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estendeu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito.
Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele, talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, faça apenas o que eu lhe disser. E se você continuar lendo a história bíblica, pode deixar a sua Bíblia aí nessa passagem aberta, mas se você continuar lendo os capítulos seguintes, você vai ver então que acontece uma série de situações interessantes, porque Balaão vai, e Balaão ele emite pelo menos 4 oráculos. A gente pode dizer que há uma espécie de 5º oráculo, que são os últimos oráculos de Balaão, para o rei Balaque. E a gente vai notando a história desse homem, desse rei, o seu processo em relação à nação de Israel, porque a grande questão aqui, e o ponto do contexto para que você comece a entender, é que o rei Balaque havia visto e ouvido e sabido sobre o poder de Israel na destruição das nações vizinhas. Então agora o coração deste homem, ele é invadido por um sentimento, e é esse sentimento que vai reger as ações de Balaque. O texto bíblico não conta a morte de Balaque, não fala. A tradição vai dizer que possivelmente ele morreu numa guerra. Mas eu queria que você olhasse o capítulo 24, versículo 25, que é a última fala sobre o rei Balaque nesse contexto dessa história. Diz assim, que depois de Balaão pronunciar os 5 oráculos, a Bíblia diz que então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Fala comigo: e Balaque seguiu o seu caminho. Guarde isso no seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco. Pai querido, que o Teu Espírito Santo agora realmente tenha nossas mentes cativas para ouvir aquilo que Tu queres falar com cada um de nós. O Senhor ministrou ao nosso coração nesses últimos 42 dias, hoje o último capítulo. E o Senhor ministrou sobre nós coisas tão profundas, dos Teus pensamentos para nós, acerca dos Teus planos e propósitos, Senhor. Mas, Pai, nessa noite, quando nós vamos nos debruçar naquilo que a inveja pode roubar da nossa vida, daquilo que a inveja pode causar no nosso coração e relacionamentos, nós pedimos ao Teu Espírito que mantenha a nossa mente agora cativa ao Senhor. Que o Senhor leve nossos pensamentos a Ti agora, e que
o Espírito que aqui está já agindo, atuando, falando, continue tendo liberdade para operar no nosso coração nessa noite para o louvor da Tua glória, levando-nos a resoluções que mudarão o nosso dia de hoje. Ó Deus, que mudarão nossas vidas, nossos relacionamentos, mudarão, Deus, inclusive a nossa eternidade, porque a Tua palavra diz que tudo que o Senhor faz dura para sempre. Nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. E o Senhor faz isso, inclusive, para que se torne um testemunho do Teu poder. Manifesta-se, Pai, através da Tua palavra e do Teu Espírito sobre os nossos corações agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que nós ouvimos todos esses dias, lemos durante esses 42 dias, é que Deus nos criou para viver os seus propósitos nessa terra. Mas eu creio que nós precisamos e podemos viver esses propósitos livres da inveja. A inveja, ela pode ser exterior e interior. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que a inveja pode ser aquilo que está lá dentro, que é invisível, mas que eu sinto, e que é nocivo, é destrutivo, e que afetará os planos que Deus tem para você e os planos que Deus tem para a minha vida. Mas a inveja também ela é exterior, e quando a gente fala sobre isso, a gente está falando que na nossa história nós vamos, de algum momento, de alguma forma, nos deparar com pessoas que irão invejar você, pessoas que irão de alguma forma, lidar com você através da inveja. E é o que nós vamos olhar no texto hoje a partir de Balaque. Mas eu quero começar a partir de duas premissas importantes. A primeira delas, querido, é de que nós precisamos entender, e essa é a primeira premissa fundamental para a gente começar a lidar com a vida vencendo a inveja. É que Deus me criou de uma forma maravilhosa. A cada um de nós aqui, Deus planejou a nossa vida de uma maneira toda especial. E por isso eu posso dizer, eu quero viver esta vida profundamente. Essa é uma premissa que já pode alinhar o meu coração para que eu vença a inveja na minha vida. A outra premissa, diferente e oposta a essa, é que talvez você esteja aqui pensando ou vivendo a partir de uma falsa premissa, de um engodo, de um sofisma, onde a gente vai pensar que a nossa vida é fruto do acaso. E se a gente pensa assim, que nós somos fruto de um acidente, fruto do acaso, que Deus não tem nada a ver comigo, com o meu nascimento, com o meu projeto de vida, então a gente pode partir para uma história de vida onde nós vamos construir o nosso próprio caminho. Porque na minha mente eu penso que a minha vida não tem coisa alguma de relação com Deus. Afinal, Deus foi lá e Ele me criou, e como alguém que criou o relógio, deu corda e depois largou, eu sou apenas isso aí. Agora veja bem que o Salmo 139, ele vai afirmar para você e para mim, que na verdade, a primeira premissa, ela é a premissa sobre a qual nós todos aqui deveríamos viver a nossa vida. Porque nenhum de nós é acaso. Nenhum de nós é um acidente. Sabe aquelas histórias onde o pai, a mãe chega um dia na mesa e diz assim, filha, na verdade assim, você é a raspa do tacho. Sabe aquela coisa assim, você não estava no plano. Na verdade você é um acidente. Aí sai aquela palavra que diz assim, na verdade você não devia ter existido. Aí aquilo marca você. E aquela palavra fica como quem, na verdade, eu não tinha que ter nascido. Meus pais não planejaram. Meus pais não me desejaram. Na verdade, eu estou aqui por alguma razão que nem eu sei. Eu quero te dizer hoje, querido, que não é verdade. Você foi altamente planejado por Deus. A sua vida é algo que Deus pensou cuidadosamente. Algo que Deus
planejou de uma maneira maravilhosa. Olha o que o Salmo 139 diz, é uma declaração sobre a existência humana de alguém que conhecia Deus. Ele diz: Deus, tu criastes o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, Senhor. Gente, o que é a obra da criação de Deus? O que é o funcionamento do nosso organismo? Você que estuda medicina, já estudou anatomia, você que já de alguma maneira estudou o corpo humano, é impossível você não declarar que existe uma obra-prima, extraordinariamente pensada. Cada detalhe, tudo funciona de uma maneira extraordinária. Me lembro um dia que a Martinha sentiu dores incríveis, a gente chegando em Porto Alegre, as dores aumentavam no carro, aumentavam no carro, e de repente a Martinha deu um apagão no carro. Meu Deus, deu um apagão no carro. Lembra, Martinha, aquele dia, meu Deus, e eu desesperado para o carro, aí Martinha, de repente, ela volta. Claro, não foi assim, porque a Martinha tem uma beleza sobrenatural, até quando ela se assusta é um negócio lindo. A Martinha é incrível, a Martinha até quando ela leva um susto, ela é linda. Eu falo para ela isso, até assustada tu é linda, Martinha. Mas assim, aí fomos ao médico, eu me estranhei aquilo. Estranhei, falando com o médico, ele falou: não, fica tranquilo, na verdade, o que aconteceu com a Marta é que tem algo que se chama, não sei o que, vagal. Como é que chama lá? Reflexo vagal, que quando a pessoa ela tem uma dor num nível que já é insuportável, aquilo entra no sistema e ela tem um apagão para poder. Que é isso? Quem foi que inventou isso? Aquele dia eu descobri algo extraordinário. Eu falei: Deus, não, nós lá no consultório começamos a glorificar a Deus. Eu falei assim: que coisa extraordinária a tua criação. Quer dizer que tem um negócio aí que Fala para o teu irmão assim: você é extraordinariamente planejado por Deus. Fala isso para ele. Fala para ele assim: você é amado, amada. Entende isso? Gente, isso é uma coisa extraordinária. Você precisa entender a importância dessa premissa na sua história. Você precisa receber isso no seu coração, compreendendo a grandeza disso. E o autor, nessa declaração para Deus, ele diz: eu digo isso com convicção, Senhor. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Fala para o teu irmão assim: a tua história foi escrita a dedo por Deus. Fala isso para ele aí. Antes de você existir, olha que coisa extraordinária. Você não pode imaginar que você é um acidente, não. Porque quando Deus decidiu que você existiria, Ele começou a escrever a sua história. Você imagina isso? Você imagina o quão especial nós somos? Gente, isso é algo tão incrível. E aí, ele diz: como são preciosos para mim, Senhor, os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Deus, eu queria entender o que está na tua mente, o que estava lá quando o Senhor nos criou e nos fez a coroa da tua criação, Pai. Então, amado, essas duas formas pelas quais as pessoas vão precisar escolher para viver em suas vidas, elas estão presentes na sociedade. Ou tentando encontrar o seu próprio caminho, culpando os outros
E aí, se a minha visão da vida é que é um acaso e eu tenho que encontrar o meu próprio caminho, então eu começo a viver e vou entrando nessa vida tentando fazer o melhor. Mas quando as coisas dão errado, a gente começa a culpar pai, mãe, pessoas. A gente olha para o lado e começa a invejar os outros e falar mal dos outros, porque a inveja toma o nosso coração, porque nós estamos baseando a nossa vida e a nossa história numa falsa premissa. Mas se a gente entende que não, eu fui criado por Deus, há um plano, há um projeto, Ele pensou em mim, Ele pensa em mim, há uma coisa extraordinária na mente dEle ao me fazer vir a esse mundo. Então, querido, você toma uma outra resolução. Sabe qual é a resolução? Deus, eu quero ser e eu quero viver os propósitos que o Senhor para mim pensou antes mesmo de eu nascer. Isso muda tudo. E a pergunta então inicial é: em qual dos dois grupos você se encontra hoje? Nós, nesse último momento nosso dessa série de 42 dias, pensando nos propósitos de Deus, nós vamos nos debruçar hoje, nesta mensagem, pensando nesse vilão dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é a inveja. Porque ela aparecerá no meu coração e no seu coração para com outras pessoas, mas também ela será sentida por outros em relação a nós, tentando prejudicar a nossa vida. E a grande questão é que a gente precisa saber lidar com isso, com aquilo que nos visita e que é terrível, atrapalha o que Deus tem para nós, mas aquilo que também vem de fora tentando nos destruir, seja pela inveja que tentará corroer o seu próprio interior e roubar os propósitos de Deus para a sua vida, ou pela inveja exterior que tentará lhe causar prejuízo, atingindo quem você é, o que você faz e o que você possui. O que nós precisamos é responder a essa pergunta: como lidar com esse veneno da inveja? Como lidar? No Antigo Testamento, o texto que nós lemos conta a história de Balaque, rei de Moabe. A história dele vai nos apresentar sentimentos e ações que geram a inveja e que fluem da inveja. Vamos ver como isso nasce no coração humano e como somos capazes de fazer coisas terríveis quando somos dominados pela inveja. Vamos perceber, queridos, que o autor do livro, na verdade, o Rick Warren, ele quando fala sobre a inveja, ele diz que isso é algo destrutivo e prejudicial para quem a alimenta. Nós vamos ver então, queridos, que a inveja atrapalha a nossa vida e atrapalha a vida dos outros e por fim, querido, atinge o propósito que Deus tem para a nossa própria história de vida. Ela pode me levar você a desprezar a singularidade da própria criação divina. A inveja tem poder de nos levar a desprezar o nosso valor, a nossa originalidade, a nossa unicidade, a nossa peculiaridade. A inveja, na verdade, faz a gente perder tempo com o que não precisamos, correndo atrás de planos que Deus não tem para nós, tudo movido pela inveja. Daqui a pouco, nós podemos até fazer coisas porque apreciamos nos outros, mas aquilo não tem, na verdade, nada a ver conosco, com o meu jeito de ser, com quem eu sou. Mas movido pela inveja, nós vamos inclusive destruindo quem nós somos e fomos criados para ser. É interessante que a gente fala disso e pode falar de coisas tão simples, de detalhes, como por exemplo, gastar dinheiro para fazer um cabelo bonito que você viu na outra mulher, que você admirou, que você e daqui a pouco aquilo saiu da tua cabeça e aquilo gerou inveja em você, que você foi lá e gastou uma grana que não tinha para fazer um cabelo que não combina contigo. Você vê o que a inveja pode fazer? Ou daqui a pouco você decide fazer um curso, porque você viu aquele curso na vida do outro cara lá, e aquilo gerou não sei o que na vida. Aí você começa a imaginar, e aquilo vai tomando teu coração,
E aí você vai, escolhe fazer um curso que não tem nada a ver com as tuas habilidades. Com isso, a gente vai vendo que a inveja pode nos levar a perder tempo, dinheiro, energia. E o pior, que nós nunca estaremos satisfeitos. Dessa forma, então, a inveja vai nos guiando e vai nos levando a outros pecados, pois a Bíblia diz que onde a inveja e a ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. Quando Tiago escreve isso no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, contudo, se vocês abrigam no coração de vocês a inveja amarga e a ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. E aí Tiago chama a atenção porque ele reúne a inveja e a ambição, dois adjetivos. A inveja, ele vai dizer que à medida que eu permito isso invadir o meu coração, eu vou me tornando amargo. Olha só, ele diz a inveja amarga, queridos, a inveja tem esse poder de fazer com que a tua vida fique amarga. E aí, queridos, talvez até hoje você nunca tenha olhado para a inveja na perspectiva espiritual, né? Talvez até hoje você tenha lidado com a inveja na sua vida como um sentimento que ele incomoda, ele é ruim, eu me sinto mal, depois que eu tenho, aí quando eu venço aquilo lá, que bom, tal, mas é ruim quando vem, mas você hoje precisa olhar para a inveja na perspectiva espiritual. Porque o texto de Tiago diz assim, olha, que essa inveja amarga e essa ambição egoísta, querido, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Olha só como Tiago vai abrindo os nossos olhos, ele vai dizendo, não, esse sentimento, essa inveja aí, querido, é amarga, ela na verdade, ela não é espiritual, mas ela é demoníaca. Então aqui a palavra de Deus vai trazer um peso para nós, e ele vai dizer assim, por isso que onde a inveja e a ambição egoísta, aí vai ter confusão e toda espécie de males. Por quê? Porque a inveja é demoníaca. E aí, meu amado, eu creio que hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, olha, eu tenho um propósito extraordinário para você viver. Mas você precisa entender que abrigar a inveja no coração tem um poder tremendo, porque é maligno de roubar de você os projetos e os propósitos que Deus planejou para a sua vida. E você precisa encarar isso. Você precisa encarar isso da maneira correta. Você hoje precisa sair daqui dizendo assim, então a inveja é uma coisa de raiz maligna. Sim, sim. E basta você entender nas Escrituras, queridos, que o diabo era um anjo querubim, e o que aconteceu no céu, a Bíblia vai dizer, é que ele invejou a Deus e não se contentou com o que Deus havia criado ele para ser. E o que a Bíblia vai dizer é que houve uma guerra no céu, porque Satanás não se contentou ser um anjo querubim, ele queria ser como Deus. E aí a gente tem a raiz da inveja. Aí por isso que a Bíblia vai dizer, é demoníaca. Isso não é brincadeira. Não abrigue isso no teu coração. Isso tem poder para dividir. Isso tem poder para separar. Isso tem poder para guerrear dentro do teu coração. Para enganar, para inflamar, para tumultuar por dentro de você e por fora com quem você convive, por onde você passa. E presta atenção. Talvez você esteja aqui hoje e a tua história seja uma história de confusão. Por onde você passou, os ambientes e os trabalhos que você teve, parece que as coisas nunca deram certo para você. Deixa eu te dizer, é possível que o Senhor te trouxe hoje aqui para abrir os teus olhos, que a raiz disso era a inveja. Porque quando a Bíblia diz que ela é a raiz de muitos outros pecados, ela está dizendo assim, existe uma base
de pecado chamado inveja, e a partir dela procedem muitos outros pecados. É como se fosse uma reação em cadeia. À medida que se abriga a inveja, aquilo vai abrindo na tua vida outras coisas. Vem a mentira, vem o desejo de trapacear, aí a inveja vai te levando a muitas outras coisas. Sabe o que a gente vai entendendo? Que o nosso coração e os ambientes os quais eles abrigam a inveja ficam ameaçados no aspecto da paz e dos propósitos de Deus. Então ouça. Embora Deus tenha criado cada um de nós aqui com os mesmos 5 propósitos eternos, o modo pelo qual nós vamos cumprir esses propósitos na terra será totalmente distinto. A razão é porque Deus nunca cria clones, né? Deus nunca repete o que já fez e jamais duplica um plano de vida. Eu peguei isso literalmente, essa parte aqui, porque eu gostei. O autor do livro diz assim: Deus cria, na verdade, apenas obras-primas originais. Fala para a pessoa do seu lado, isso é uma obra-prima original de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Olha que lindo. Olhando então, querido, para o texto de Números 22, eu quero convidar você a pensar sobre isso. Olha só, Balaque, o rei que trocou o seu propósito pela inveja. E olhando para a história narrada aqui no capítulo 22, nós vamos tirar algumas lições para guardar o nosso coração da inveja e manter o nosso foco em viver os propósitos para o qual Deus nos criou. Vamos olhar juntos então. Quais os sentimentos de Balaque que o levou a lutar contra o próprio Deus? E é interessante porque a batalha dele era contra a nação de Israel. Mas a pergunta que eu faço é: o que levou esse homem, esse rei, a lutar contra o próprio Deus? Porque a batalha de Balaque, no fundo, é contra Deus. E aí eu quero tentar responder isso com você. Primeiro, o que levou o Balaque a lutar contra o próprio Deus foi que Balaque se incomodou com o que viu que Israel tinha feito. Olha que interessante, o texto diz assim, versículo 1 e 2 de Números 22. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. No capítulo 21, se você volta às páginas da sua Bíblia, só uma página para o capítulo 21, há uma narrativa de grandes vitórias de Israel sobre as outras nações vizinhas ali de Moabe. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, haviam lutado contra Israel, tentando resistir, mas a Bíblia diz que eles foram destruídos completamente, nesse plano de Deus, levar a nação de Israel para possuir as terras. E a Bíblia vai dizer que Deus então entrega aquelas terras como posse para o povo de Israel. E agora a Bíblia vai dizer que Moabe fica com medo. Quando você lê o texto que nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer no versículo 3 que Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente, eles tiveram pavor dos israelitas. Então o que acontece com a nação vizinha de Moabe é que o povo tem medo. Mas o rei Balaque, ele teve inveja. E queridos, a inveja geralmente é gerada no nosso coração quando nós vimos algo de bom em alguém ou com alguém. A inveja, ela pode ser de bens. A inveja pode ser de conquistas que você admira no outro. A inveja pode ser de reconhecimento que o outro teve e você não. A inveja pode ser de virtudes. De virtudes, você olha e você admira alguém que fala bem, ou alguém que daqui a pouco ele tem uma resolução, e você olha para as virtudes, você admira aquelas virtudes. A inveja, ela vai tomando o nosso coração por caminhos diferentes. E no caso
do que a gente precisa entender é que o que apertou o botão está relacionado ao que você viu ou ouviu na vida de alguém. Esse foi o princípio do processo com Balaque em relação ao povo de Israel. A Bíblia diz que ele viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. A pergunta então, primeira para você, para mim, para nós hoje, é algo no seu coração hoje que esteja gerando inveja, tirando você do foco do que Deus tem para você, por algo que você viu ou ouviu sobre alguém, de alguém? Sabe por que é importante essa pergunta? Porque a inveja, ela é inimiga da satisfação pessoal. Segundo lugar, Balaque sentiu-se ameaçado e ele quis levar a ameaça para bem longe dele. Bem longe dele. Versículo 22, o capítulo 22, versículo 4b e 5 diz assim: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. A inveja geralmente impede você de querer pessoas que você inveja perto de você, especialmente se elas ameaçam a sua vida e os seus planos. Veja o que Balaque fez movido pela inveja. Olha só o que o rei vai fazer. Ele se sente ameaçado pela nação de Israel. E agora o plano dele é levar essa ameaça para muito longe. Então ele decide chamar um homem, um profeta, um falso profeta, chamado Balaão, para que possa resolver essa questão. Então Balaque vai gastar uma energia em criar um plano estratégico para derrotar os israelitas. É isso que ele vai fazer. E aí, nós vamos observar que quando a inveja toma o nosso coração, preste atenção aqui, geralmente essa inveja começa a ser derramada para o coração dos outros. Então Balaque chama os seus servos, os seus mensageiros. É possível que ele tenha contado as coisas, é possível que ele tenha manifestado suas emoções, mas agora o que ele faz com esses mensageiros é o seguinte: vocês vão até Balaão, e vocês vão trazer Balaão aqui, contando para ele tudo o que está acontecendo e dizendo que ele precisa vir aqui para amaldiçoar. Eu não sei, a Bíblia não diz o que eu vou dizer agora, mas o versículo 3, quando destaca que o povo estava aterrorizado, com medo dos israelitas, a Bíblia, ao contar isso, me chama a atenção que pode ser e é possível que certamente o rei Balaque usou de um bom argumento para aquilo. Eu vou proteger o povo. Um argumento genuíno. Mas lá no fundo, escondia outras coisas. E presta atenção aqui. A inveja, na verdade, ela esconde sentimentos nocivos, mas ela pode manifestar-se revestidos de boas e aparentes emoções. Você talvez trabalhe com equipe, em alguma equipe, daqui a pouco você começa a ver alguém lá, né? E daqui a pouco teu coração começa a ter inveja. E no fundo o que está acontecendo lá é algo nocivo, mas você começa a dizer: não, mas essa pessoa tem a dificuldade tal. Em nome da empresa. Esses processos são tão sérios no nosso coração. E deixa eu te dizer, só tem uma pessoa que pode sondar o teu coração. É o Senhor. E é por isso que a gente vai dizer que o temor ao Senhor nos livra do mal. Porque ninguém está vendo, querido, o teu coração. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E é o temor a esse Deus, não medo de Deus. Quando a gente fala de temor a Deus, a gente está falando o desejo profundo de que Deus olhe para o meu coração e se alegre. É assim que eu vejo o temor a Deus. Né? Que Deus olhe para o meu coração e Ele aprove as intenções do meu coração, porque me importa o que Deus pensa sobre a minha vida.
A maneira que eu vivo é uma maneira de adorar a Deus. Então, o temor a Deus é esse desejo de adorá-lo em todas as coisas, pensamentos, intenções, ações. Então, é só isso que pode nos livrar. A pergunta, então, é: você pode estar investindo tempo hoje da sua vida, criando planos para lidar com a inveja em relação a alguém e distanciando-se assim dos planos e propósitos de Deus para você? É tão importante pensar sobre isso, porque a inveja, ela rouba energia e rouba tempo, os quais nós deveríamos estar investindo para cumprir os propósitos divinos para a nossa vida. Terceiro lugar, o que esse sentimento no coração desse rei leva-o a fazer? Olha só, versículos 5 e 6 vai mostrar que Balaque preferiu amaldiçoar que abençoar. O texto diz que Balaque enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Eu queria que você observasse algumas partes dessa declaração, porque quando os mensageiros chegam lá em Balaão, eles têm que transmitir essa mensagem para Balaão. E aqui há coisas importantes. A primeira delas é quando o rei Balaque, queridos, ele manda naquela palavra enviada pelos mensageiros a Balaão dizer o seguinte: fala para ele que esse povo é forte demais para mim. E é interessante isso, porque sentimentos ou a emoção da inveja, ela pode estar apenas mascarando algum sentimento de inferioridade. Se você amaldiçoar, talvez eu tenha alguma chance de vencê-los e expulsá-los da terra. Essa foi a palavra do rei Balaque para Balaão, mandada pelos mensageiros. Mas veja, querido, que o rei Balaque, ele tinha a opção de abençoar. Mas movido pela inveja, ele decide amaldiçoar. O versículo 6, na última parte, mostra bem isso. Ele diz assim: pois eu sei que aquele que você abençoa é abençoado. Essas são as palavras do rei Balaque dizendo para Balaão lá, mandando dizer: Balaão, eu sei que aquele que você decide abençoar é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então veja que o rei tinha a opção de abençoar a nação de Israel, mas ele escolhe amaldiçoar por causa do seu coração. Você tem permitido que a inveja domine o teu coração a ponto de você amaldiçoar pessoas? A inveja destrói nossas emoções. A inveja destrói a nossa própria vida. Na verdade, essa pergunta precisa vir aqui para você. Porque sem notar, querido, a gente, à medida que escolhe amaldiçoar, a gente não percebe que as nossas emoções boas vão sendo destruídas e nós mesmos vamos amaldiçoando a nossa própria vida. De novo, porque a inveja é maligna. Em quarto lugar, o que esse texto vai mostrar é que Balaque, o rei Balaque, escolhe usar todas as armas para destruir a nação de Israel. E o texto vai narrar no versículo 7 que ele agora vai enviar com aqueles homens uma quantia necessária de dinheiros para pagar, queridos, os encantamentos mágicos. Então, quarta lição aqui é que Balaque agora ele escolhe usar o seu dinheiro para a destruição. O texto diz que os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando eles chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Ouça, presta atenção aqui. Eu posso amar ou odiar com o meu dinheiro.
Eu posso abençoar ou amaldiçoar com o meu dinheiro. Eu posso servir o dinheiro ou me tornar escravo do meu dinheiro. Ou melhor, eu posso usar o dinheiro como servo ou eu posso me tornar servo do dinheiro. E aqui é um parênteses, queridos, muito importante que eu quero abrir o meu coração hoje aqui com a igreja. Veja que ponto Balaque chegou, movido pelo sentimento da inveja e da disposição de destruir a vida dos israelitas. Ele vai pagar um alto preço para que encantamentos mágicos sejam feitos, para que a nação de Israel seja amaldiçoada. Sabe, a inveja, ela paga um alto preço. Nós temos como igreja, nesse momento que a gente está, eu quero aqui numa conversa de casa, de sala de casa com a família Monte Serra, pedindo licença aos amigos e convidados aqui para ouvirem isso com muita liberdade, porque a gente caminha com muita transparência. Dizer assim que mexe comigo, muito comigo essa passagem. Porque nós estamos diante de um rei que está decidido a destruir. E ele está dizendo assim, eu vou usar todos os recursos que eu tenho. Mas eu vou destruir, eu vou amaldiçoar. E sabe que nós estamos dentro de um estado, de uma cidade, Porto Alegre, uma capital, de um estado que eu tenho sentado ao longo desses quase 25 anos, março do ano que vem completa 25 anos, eu e Martim estamos aqui nessa cidade, nós já adotamos essa cidade como nossa, nós já fizemos de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, o estado do nosso coração. Quero dizer para você assim que a disposição do meu coração e da Martim é ser sepultado aqui. Esse é o alto compromisso nosso com Deus e amar essa cidade, esse estado. A propósito, só saio daqui se um dia Deus falar assim, pega as malas, meu filho, que eu vou te levar para o outro lado do mundo. Aí eu levanto e vou. Vamos, Martinha? Ontem a gente viveu um momento aqui tão especial, olhando os pastores aqui conduzindo o nosso... Quantos aqui estavam no Lidera? Levanta a mão aí ontem. Gente, não foi lindo vendo aqueles pastores aqui à frente liderando a gente? Eu sentava ali, eu batia na Martinha assim, dava cotovelada, e a Martinha, ela aperta a perna. Ela fala comigo apertando minha perna e eu dava cotoveladinha nela. E a gente escuta, que coisa linda, que maravilhoso o coração desses homens. Me emocionava. Ela se emocionava, a gente olhava um para o outro e dizia, a gente já pode ir embora. Deus fez, não vamos embora, mas era só uma... Agora, ao longo desses anos, deixa eu te dizer, nós não vamos assim, a não ser que o Senhor mande, porque nós estamos aliançados com a visão que Deus nos deu aqui. A nós, essa igreja, nós estamos comprometidos com Deus e com ela. Mas, queridos, meu sentimento ontem era de tremenda alegria. Mas ao longo desses 25 anos, nós temos sentado com pessoas nessa cidade, se converteram a Cristo, que tiveram um encontro transformador com Jesus, e essas pessoas abrindo o coração e dizendo, pastor, eu estou bagunçado na minha vida financeira, e sabe por quê? Porque eu já paguei tanto dinheiro nessa cidade em processos de fazer trabalho espiritual para destruir a vida de fulano, para destruir a família do outro, porque eu queria o marido, porque eu queria a esposa, e paguei e não deu certo, e tive que pagar mais caro, e fui lá e fiz mais. Tem tanta gente nessa cidade enganada, colocando dinheiro naquilo que vai destruir a sua própria vida. Talvez alguns de vocês que estejam aqui já possam ter vivido isso, e deixa eu te abrir os olhos de uma maneira espiritual. Isso é tão sério, a gente não tem noção do que acontece quando Deus nos entrega nas mãos recursos, sejam eles bens, sejam eles recursos financeiros, sejam eles recursos intelectuais. A gente começa a usar essas coisas para muito distante do propósito de Deus, que é abençoar, porque preste atenção, todos os recursos que estão nas nossas mãos, sejam eles materiais, intelectuais, emocionais, financeiros, eles são para abençoar. Então eu entendo o que está acontecendo no rei Balaque. Esse homem é colocado sobre uma nação e o propósito é abençoar a nação. Mas agora o dinheiro está sendo usado para amaldiçoar, seja outra nação, ele não está cumprindo o propósito. Por isso que Balaque vai trocar o seu propósito pela inveja.
E tomado por isso, nós somos capazes de pegar o dinheiro e colocar nas coisas que nós pensamos que podem nos abençoar. Mas no fundo, querido, você presta atenção no que eu vou lhe dizer. Cada dinheiro posto num processo que tem a ver com maldição, você está abrindo a porta da tua casa para que espíritos imundos entrem. Porque a Bíblia diz que demônios são como porcos imundos. Eles entram na tua casa e eles consomem aquilo que você tem, porque você pegou o dinheiro que Deus te deu para abençoar. E sinceramente errado, quero usar esse termo, sinceramente errado, está pagando encantamento para destruir a vida de pessoas, para conquistar coisas, quando na verdade você só pode receber isso de Deus. E eu sei que é uma palavra de certa forma dura. Mas nós estamos nesse momento tão importante de dar um passo gigantesco como igreja, de uma conquista que o Senhor está nos entregando, que não é terreno. Deixa eu dizer, não é terreno. Deus não está nos chamando para comprar terreno, gente. Nós estamos dentro de uma visão espiritual de multiplicação de discípulos, multiplicação de igrejas, multiplicação de casas, onde nós tínhamos aqui mais de 300 pessoas se preparando para abrir as casas. Queridos, o plano que Deus nos deu é que nos próximos 4 anos, em 7 anos, os 3 que vivemos, os próximos 4 anos, 2026 para frente, nós vamos chegar a 1000 casas que se tornarão, nesse estado, um lugar de refúgio, um esconderijo, um lugar de abrigo, um lugar de alívio, um lugar de descanso, porque Deus levantou você, me levantou, nos colocou recursos para abençoar essa cidade. Agora nós começamos a fazer um exame profundo, sabe aqueles exames que todo homem tem que fazer, toda empresa tem que fazer, a igreja, nesse momento da gente dar esse passo de fé, a gente foi olhar a vida financeira da igreja nas minúcias. Fomos fundo, estamos fundo na vida financeira da igreja. Presta atenção aqui, olha para mim aqui, porque você precisa ouvir isso. Essa semana, quando eu recebi o relatório, a gente conversou especificamente na sexta-feira sobre isso. Eu quero dizer que meu coração ficou triste. Muito triste. Porque, queridos, quando a gente viu o relatório, e eu não sei por escolha, há 30 anos que eu sou pastor quase, o ano que vem completo 30 anos. Eu nunca soube quem é dizimista e não é, porque isso não é um problema meu. É entre você e Deus. Mas deixa eu dizer, numa igreja de 3.200 pessoas, só 30% é dizimista recorrente. Você acha isso normal? Quando eu vi isso, eu chorei. E eu quero te dizer por que eu chorei. Porque se você não entender esse princípio na tua vida, o diabo vai continuar roubando e destruindo a tua vida financeira. Deus não precisa do meu recurso e do teu para fazer o que Ele tem para fazer. Ele vai fazer. Mas o privilégio é meu de participar disso. Quando eu consagro a Deus o meu dízimo, presta atenção, a 10ª parte, quando eu recebo o meu salário, eu não faço um orçamento baseado em 100%. 10 não me pertence. Eu já consagro a Deus os 90% quando eu entrego a Deus os 10%. Então agora os 90% que o Senhor me confia para eu administrar, eles já estão debaixo da bênção de Deus. E a Bíblia garante isso, diz, olha, o devorador pode vir tentar botar a mão no teu dinheiro agora, nos 90% que estão nas tuas mãos. Pode vir peste, pode vir praga, pode vir demônio, pode vir... Esse dinheiro está protegido porque você consagrou a Deus o que é de Deus. O que é de Deus. Nós estamos falando sobre algo aqui que é para abençoar a tua vida, amado. É para fechar a porta da tua casa, para que não haja legalidade do espírito maligno sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos bens, nossos recursos. Não é normal uma igreja de 3.200 pessoas ter 30% como dizimista recorrente. Meu irmão, isso está dizendo alguma coisa sobre o nosso coração e a relação nossa com o dinheiro. Mas eu creio, eu quero te dizer uma coisa, que nós estamos num estado, gente, nosso estado é rico ou não é? É rico, não é?
Nosso estado é rico, né? Assim, a beleza natural desse estado. Nosso estado é abençoado. Nós estamos vivendo um momento e uma estação economicamente desafiadora por tudo que passamos como inundação. Isso é visível. Nós sabemos disso, mas deixa eu te dizer. O povo de Deus, quando anda debaixo da palavra e da obediência, ele é guardado no meio da crise. Eu creio nisso. E Deus quer fazer isso com você e comigo. Para mim, o que Deus está fazendo conosco, como Monte Serra, sabe o que é? Ele está colocando diante de nós um desafio que nós não podemos sem que a gente seja fiel. O que Deus está fazendo é sondando o nosso coração e a nossa relação com o dinheiro. Para a gente alcançar o objetivo que Deus tem para nós, como povo de Deus, e para você, para a sua família, você vai precisar corrigir isso na tua vida. Você vai precisar alinhar a tua vida com Deus nessa área. Você vai precisar dizer para o Deus Mamon, presta atenção, que você não serve a Ele. E você vai ter que dizer para o Senhor Jesus, Senhor, quando eu me converti a Ti, o Senhor se tornou Senhor de tudo na minha vida. Inclusive dos meus recursos intelectuais, profissionais, financeiros, tudo que eu sou e tenho é Teu. Sabe o que acontece com Balaque? Balaão não vai, porque Deus fala para ele não ir. Mas olha o texto, que coisa curiosa. Balaque não se contenta, querido. E então ele manda que outros mensageiros e mais importantes vão novamente. Vá até Balaão, e o texto vai dizer que Balaque envia outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente, farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Quantas pessoas estão perdendo tanto dinheiro pela inveja, tentando destruir a vida de outras pessoas e destruindo as suas próprias? E aí, quando não dá certo, você cai na cilada e vai dar mais ainda. Mais ainda, deixa eu te dizer, tudo que você precisa vem do Senhor. Vem do Senhor. A Bíblia não fala, né, como eu já comentei, como foi o fim do rei Balaque. Apenas diz que ele seguiu o seu caminho. Números 24, 25. Então Balaque seguiu o seu caminho. Ouça aqui, preste atenção. Eu creio, e agora é lá na minha intimidade, na meditação da palavra, no Espírito, dizendo: Deus, o que isso significa? Quero dizer para você o que significou para mim essa frase. E Balaque seguiu o seu caminho. Eu creio que essa descrição da vida de Balaque revela a vida de quem vive guiado pela inveja. Se distancia dos caminhos que Deus pensou para si, para você, para mim, para viver os seus próprios caminhos. A pergunta é possível que seu dinheiro esteja tirando você do caminho e propósito que Deus planejou para você? A armadilha da inveja é me levar ao mais distante dos propósitos de Deus, levando junto tudo que Ele confiou para eu administrar. Então, voltando e resumindo tudo isso, quais os sentimentos de Balaque que o levou a lutar contra o próprio Deus? Balaque se incomodou com o que viu que Israel tinha feito. Balaque sentiu-se ameaçado e quis levar a ameaça para bem longe dele. Balaque preferiu amaldiçoar que abençoar, e Balaque escolheu usar o seu dinheiro para a destruição. A pergunta então que nós precisamos sair daqui com as respostas é: como fugir desta vida de inveja que nos leva a passos tão destrutivos? Como fugir? Então eu quero te dar algumas dicas aqui importantes. Primeiro, viva a vida e missão que Deus lhe deu. Não se compare com ninguém, querido. Nem com o que é o outro, nem com o que o outro faz, nem com o que o outro possui, porque tudo vem de Deus e tudo é para Deus, amém? Lá na igreja de Corinto, havia uma história no meio do povo lá, né? O povo começou a dizer o seguinte: eu sou de Paulo. Aí eu dizia: não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. E começa essa conversa no meio da igreja. E olha só que coisa interessante, que aí Paulo, ele entra naquilo e ele começa a dizer o seguinte: querido, mas o que torna você diferente de qualquer outra pessoa?
O que me torna melhor do que outro? 1 Coríntios 4:7 diz: o que você tem que não tenha recebido da parte de Deus? E se recebeu da parte de Deus, por que se orgulharia como se assim não fosse? Presta atenção, amado. Às vezes a inveja é a gente que gera no coração do outro, sabia? Sabia que às vezes o nosso coração, ele provoca a inveja no outro. E aí o que Paulo está dizendo assim, mas você, por que você se sentiria melhor do que os outros? Deixa eu entender. E aí Paulo vai dizer o seguinte: ei, o que você tem, o que eu tenho, o que nós temos que não tenhamos recebido da parte de Deus? A cruz nos nivela, querido. E aí ele diz o seguinte: e se nós recebemos da parte de Deus, por que nós vamos nos orgulhar como se fôssemos melhor que alguém? Paulo está dizendo para a igreja em Corinto: bobagem essa coisa de eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Isso é bobagem, porque todos nós somos de Cristo. Ninguém é melhor. Nós temos histórias diferentes, nós temos experiências diferentes, nós temos realidades diferentes, mas todos nós, o que temos vem dele e é para ele. Por que orgulhar? Então fala para o teu irmão assim: vive a tua vida, a tua missão e vive bem, se alegra, se alegra. Você acredita que há lugar para todos no mundo, querido? Amém? Há lugar para todos. O outro lá não está tomando o teu lugar, aquele é o lugar dele. Se alegra com o lugar dele e diz: Senhor, qual é o meu lugar? No teu reino, nesse mundo, qual é o meu lugar, Deus? Porque tem um lugar para você, querido. Tem recurso para todo mundo nesse mundo, amém? Gente, tem recurso para todo mundo. Se você trabalhar, se você dedicar, tem recurso para você. Ei, querido, tem missão para todo mundo. Deus criou você com uma missão e Ele vai te entregar. E eu creio, querido, que Deus vai fazer algo no mundo que só você fará e mais ninguém. Sabia disso? Tem algo que só você fará. Eu não posso fazer o que muita gente aqui faz, que eu olho, admiro, mas eu tenho que responder a Deus com aquilo que Deus me entregou para eu fazer, para eu viver. Então não se compare, agradeça a Deus por quem você é e pelos planos maravilhosos que Ele tem para você. Sabe por que comparação é a morte da verdadeira autoestima? Eu creio de fato, querido, que quando você se compara, você assassina alguém, ou o outro ou a si mesmo. Então não olha para o outro se comparando. E aí vem para mim o princípio para vencer a inveja. Além desse, querido, de você viver a vida e missão que Deus tem para você, celebra. Celebra o que você vê de bom nas pessoas. Celebra o que você vê de bom na vida do outro, na família do outro, no negócio do outro, na empresa do outro, no empreendimento do outro, na missão do outro. Querido, celebre o que você vê no projeto do outro, no ministério do outro. Celebre. Isso é maravilhoso. Gente, que coisa mais linda é alguém que se alegra com o outro, que olha para o outro e admira e celebra, se alegra no coração intimamente. Eu ainda acho mais profundo quando ainda chega para a pessoa e diz: cara, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar, eu admiro você demais, cara. Eu admiro. Na hora que eu chego no Leandro e falo assim: Lelê, cara, que coisa, mano. Tem coisa que eu não sei de onde sai em você. Eu sei que sai do Espírito. E assim eu faço com essa equipe pastoral. Com todos eles eu faço. Eu faço porque, de fato, eu e Martinho, quando a gente senta aqui e um pastor vem pregar aqui, deixa eu falar para você, a gente fica igual pai babão. Pá, olha só, olha, pai, você ouviu isso? E depois a gente chama ele e fala: olha, Deus te usou de uma maneira extraordinária. Aquilo que você falou, eu nunca pensei. E eu faço isso. Por quê? Porque eu tenho que celebrar. Quando eu faço isso, presta atenção. Primeiro, eu mostro que eu não sou menino. Segundo, eu mostro que eu não tenho medo de perder o meu lugar, porque eu tenho o meu lugar e o outro tem o outro lugar.
Quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu estou apreciando o Espírito na tua vida, querido. Isso não é sobre mim nem sobre você, é sobre a glória de Deus que toma pessoas fracas como eu e você e usa poderosamente. Meu amado, quando você é resolvido, quando a inveja não está no teu coração, o que tem é Deus me criou, Ele me fez, Ele deu um DNA para mim, o meu jeito, como eu sou e tal, e Ele vai me usar para a glória dele. Você olha para o outro e diz assim, eu quero ver Deus em você. Gente, celebra. Sabe quando o teu vizinho chega com aquele carrão do lado da tua garagem? Aí tu olha para o carro e fala assim, é um mala mesmo, hein? Aí tu olha para o teu carrinho, tadinho de você. Rapaz, faz isso não, chama o teu vizinho e fala, cara, que carro lindo, rapaz. Me mostra o carro. Chama o cara e pede para mostrar o carro. Me mostra esse carro aí. Fala para ele, cara, parabéns, cara. Admire, celebre, valorize os outros, as conquistas dos outros. Gente, isso é lindo. É ou não é? É, mulheres, vocês são maravilhosas. Mas vocês lutam muito com a inveja. Você sabe, aquela mulher chega e sobe aquela escada com o cabelo assim, ó. Aí você está na frente, dá uma olhadinha para trás. Metida. Não faça isso, mulher. Chega para ela e fala, nossa, teu cabelo está demais hoje. Está demais. Às vezes eu chego assim para a Martinha. Martinha recebeu muito elogio hoje, né? Você está linda demais. Ela, não, ninguém falou nada. Falei, nenhuma mulher falou nada para ti hoje. Brincadeira. Gente, mas, sabe aquele vestido? Você olha para a mulher e fala assim, eu quero um desse. Aí elas pensam, as mulheres pensam assim, eu vou descobrir onde é esse vestido. Aí vai para a Shopee e vai achar lá. Não faz isso, chega na mulher, chama e pergunta, deixa eu te falar, teu vestido é lindo. E fala para ela, fala assim, e ficou tão bem em você. Gente, que coisa maravilhosa quando mulheres chegam em outras mulheres. Quando você faz isso, sabe o que você está dizendo? Eu sou resolvida. Mas uma mulher que não é resolvida não elogia outra mulher. Eu não queria ter falado isso. Mas eu estou te falando sério, sai daqui. E amanhã quando você chegar no seu ambiente de trabalho, dá uma olhada nas pessoas que estão do teu lado e por favor, elogia, fala o trabalho da pessoa, admira, fala, celebra. Gente, isso é maravilhoso. Quando você faz isso, você entende, não, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu lugar do mundo, e eu estou apreciando a obra divina espalhada nessa terra. Que tal? Já pensou uma cidade desse jeito? Transformada, e sabia que a gente pode fazer isso? Sabe o garçom quando você vai no restaurante? Presta atenção, deixa eu falar uma coisa. Eu conheço todos os garçons por nome. Faço questão. Chamo, pergunto o nome, para que eu chame e converse todo o tempo chamando pelo nome. E quando eu saio, eu faço questão de dizer para ele. Porque quando você já chama pelo nome, já de cara a pessoa tem vontade de... Ele já se sente valorizado, respeitado. Então quando você for no restaurante, trate o mais humilde, o mais simples em qualquer lugar. Alguém que está cuidando do teu carro. Como é teu nome mesmo? Fulano de tal. Querido, obrigado por ter cuidado do meu carro. Gente, vamos espalhar nessa cidade bondade. Vamos fazer isso por amor de Deus. Eu acredito que uma igreja tem poder de mudar o ambiente de uma cidade. Eu acredito que o poder do amor na tua vida e na minha vida, que vence a inveja e passa a celebrar o outro, porque você está celebrando a obra de Deus na vida do outro. Celebre as virtudes do outro, elogie, e mais, vou te dizer, você vai ser curado da inveja. Você vai ser curado desse sentimento maligno. E você vai começar a se sentir uma pessoa muito preciosa, porque você é. Em terceiro lugar, escolha abençoar os outros a partir de hoje e não amaldiçoar. Tudo bem?
A maldição, preste atenção, ela é a expressão da malignidade do coração maligno no coração humano. Então, a partir de hoje, que tal nós usarmos os nossos lábios na cidade para abençoar? Quantos concordam com isso? Agora, hoje você volta lá para a tua casa e pensa na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos e diz assim: a partir de hoje eu vou abençoar a minha família. Pai, vira para os teus filhos e profetiza a palavra de bênção na vida dos teus filhos. Marido, vira para a tua esposa, olha para ela e profetiza a palavra de bênção na vida da tua esposa. Mulheres, não se queixa do teu marido. Ora por ele, pega esse homem, olha nos olhos dele, profetiza bênção na vida desse homem. Ei, vamos espalhar bênção nessa cidade. Eu creio nisso. Abençoe. Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o mal. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Devolver o bem com o mal é totalmente maligno. Totalmente maligno. Devolver, presta atenção, o bem com o bem ou o mal com o mal é totalmente humano. Mas devolver o mal com o bem é completamente divino. E é o que Deus tem para nós espalharmos nessa cidade. Assim a gente vai vencer esse mal da inveja. E por último, use o seu dinheiro para construir e não para destruir. Sabe o que eu tenho descoberto? Que rico é estar contente com o que eu possuo. Fala comigo isso, rico é estar contente com o que eu possuo. Tem muita gente rica de dinheiro que não é rica porque ela é descontente. O contentamento é a maior riqueza do ser humano. Eu não estou dizendo com isso que você não deve querer crescer. Planeje crescer, querido. Planeje realizar sonhos, projetos pessoais, seja uma viagem, seja a troca de um carro, seja um empreender algo para expandir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja o que for, mas não faça isso motivado pela inveja. Faça motivado para a glória de Deus, para levantar o nome de Deus nessa terra e para testemunhar o poder dele através da tua vida. Eu quero concluir dizendo algumas últimas coisas. Deus criou você para viver o propósito dele e ele decidiu abençoar a sua vida. Teste, como é que você sabe que Deus decidiu me abençoar? Porque quando nós decidimos alinhar a nossa vida com ele, Deus não é homem para que minta. Deus não brinca com a gente. Então eu quero te dizer algumas coisas finais aqui nessa conclusão. Primeira delas, quem Deus decide abençoar, ninguém pode desabençoar. Acabou. Olha o texto. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. E a ordem de Deus para Israel é: eu vou abençoar Israel, e acabou. Olha o texto de Números 23, 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Balaão está perguntando, falando isso no oráculo dele para Balaque. Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Então, primeiro princípio aqui, lição para a gente sair daqui, é quem Deus decide abençoar, ninguém pode impedir. Segundo princípio, Deus tem um plano, um lugar, uma missão, uma história de bênção para você viver e ninguém pode mudar isso, só você. Por que só você? Porque Deus pode querer abençoar a sua vida e você querer viver debaixo da bênção de outros. Aí você não vai viver a bênção que Deus tem. Mas Deus quer abençoar você. Números 23, 20 diz: recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. Balaão está falando no oráculo dele para o rei, tá? Deus já abençoou Israel. E eu recebi uma ordem para abençoá-los. E não o posso mudar. Terceiro, a inveja dos outros não pode afetar quem já foi abençoado por Deus. Sabe aquela história? Tem olho gordo olhando para mim. Sabe aquela história de: pastor, tem muita gente com olho grande para o meu lado aí. Ei, presta atenção. Talvez você não tenha entendido espiritualmente. O que a Bíblia diz, querido, é que se você está em Cristo,
se você está debaixo desse Senhor, a Bíblia diz, olha lá, Números 23, não há magia que possa contra Jacó, não há encantamento contra Israel, não há magia contra a tua vida que possa destruir e atingir você, não há encantamento que possa atingir você. Então eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte: não tenha medos de trabalhos espirituais contra a sua vida. Eu não estou falando para você ser leviano e brincar com essas coisas, não. Eu só estou falando que você pode declarar: eu estou debaixo do sangue de Cristo, lavado e guardado por Ele, e a Bíblia diz que nada pode atingir a minha vida. Por quê? Porque você se colocou debaixo da bênção dEle. Por último, a gente precisa sair daqui entendendo que a bênção e a maldição sobre a vida de um discípulo de Jesus pertencem a Jesus. Acabou. Deus criou você para viver o propósito dele. Deus decidiu abençoar você. Você quer essa bênção? E quando eu digo que Deus quer abençoar você, eu quero dizer, Deus vai tratar você. Deus vai ensinar você, Deus vai... Eu quero abençoar a Laila e a Radassa, mas isso não significa que eu vou dizer sempre sim para a Laila e para a Radassa. Não. Eu vou abençoar a vida da Laila e a Radassa de vez em quando dizendo não para elas. É ou não é assim? Eu quero que Laila e Radassa sejam abençoadas. De vez em quando eu vou precisar disciplinar a Laila e Radassa. Embora hoje elas tenham 21 e 19 anos, a conversa ela é diferente. Mas durante a história delas todas, disciplina fizeram parte da construção. Porque nós queremos abençoar a vida delas. Mas tem muito cafuné nessa história. Tem muito beijo, abraço. A propósito, aprendi uma coisa de um dos nossos discipuladores quando elas nem tinham nascido ainda. Estávamos para receber a Laila. Quando ele disse assim: Tércio, Martinha, eles nos abençoaram. Vocês serão pais maravilhosos, porque vocês são amorosos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode amar à vontade as filhas de vocês. Ame mesmo. Mas, fala comigo, porque no Rio Grande do Sul é mans, né? Mas, preste atenção. Coloque limites. O problema nunca foi excesso de amor. O problema é a falta de limites. Então, pai que está aqui, ame teus filhos. Mas não esqueça que o amor firme impõe limites para que ele não atravesse uma margem que possa trazer maldição sobre a vida dele. E assim a gente vai indo. É assim que Deus vai fazer com você e comigo. Você que colocou-se debaixo da bênção dele, ele vai te abençoar. Como um pai que ama, ele vai nos abençoar. Mas ele vai nos conduzir dessa maneira. Talvez você esteja passando pela poda de Deus agora. Talvez você esteja passando por aquele momento difícil. Mas deixa eu te dizer, Deus está te amando desse jeito. Deus está forjando você. Ei, o plano dele para nós, lembra que é um dos propósitos, nos tornar a semelhança dele. Ele está trabalhando em sua vida, mas não saia debaixo desta bênção de Deus. Porque quantos filhos queriam ter um pai e gostariam para ajudá-lo no seu crescimento e não tem? Deus assumiu esse papel na minha vida e na sua vida para forjar você e eu para que sejamos a bênção que ele planejou nesse mundo. Eu quero orar por você hoje. Quero fazer 2 orações hoje. Uma é para você que está aqui e já conhece Jesus, que quer hoje se apresentar diante dele dizendo: Senhor, arranca do meu coração todo tipo de inveja, ciúme, ambição, egoísmo. Deus, me faz um homem livre para viver os meus propósitos. Você já entendeu que Deus tem isso para você, não tem? Você entendeu? Você quer isso? Vamos levantar e vamos nos posicionar diante dele dizendo: Senhor, abençoa a minha vida, porque eu quero entregar o meu coração dessa forma para Ti. Mas eu quero orar com pessoas que estão aqui hoje, que são amigos, nossos convidados que vieram, dizendo que você é muito amado para Deus, muito amado para nós. E dizer para você que Deus está aguardando a tua vida de uma maneira muito especial para dar as mãos para você viver essa vida linda que Ele tem para a tua vida. Porque você nunca foi um acidente, você na verdade foi planejado por Ele. E eu quero orar com você que está aqui, que é um convidado, uma convidada, que quer hoje, de uma maneira consciente,
mas também num passo e num ato de fé, dizer: Deus, eu quero dar as mãos para Ti, para viver uma nova camada na minha vida contigo. Eu quero Te convidar para governar a minha vida. Eu quero admitir, Deus, que eu fiz muitas coisas nessa vida, talvez sem considerar a Tua existência e o Teu plano para mim, mas eu quero viver esses planos que o Senhor escreveu para a minha história. Queria que a igreja fechasse os olhos agora. Eu quero orar com você que está aqui, que é um convidado, uma convidada e deseja entregar a sua vida a Jesus hoje. Faz uma oração comigo, diga assim: Deus, obrigado pelo Teu amor por mim. Obrigado, Deus. Fale isso para Ele. Obrigado por ter escrito um plano para a minha história. Hoje, Deus, eu quero Te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Diga isso para Ele: Deus, hoje eu quero dar as mãos ao Senhor para viver o projeto e o plano que o Senhor escreveu para a minha vida, antes de eu nascer. Diga para Ele: Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa-me por ter feito escolhas, tomado decisões na minha vida sem considerar que o Senhor tinha um plano para mim. Se você se arrepende disso, diga para Ele: Deus, eu me arrependo, mas eu quero agora viver contigo daqui para frente. Eu quero verdadeiramente viver esse lindo projeto que o Senhor tem, os Teus propósitos para a minha história, a partir de hoje para sempre, em nome de Jesus, amém. Quantas pessoas aqui fizeram essa oração comigo pela primeira vez?